pessoal, nessa videoaula a gente vai tratar sobre esse aparelhinho aqui, que vai ser o laser. Ele é um aparelho de fototerapia e é um aparelho que a gente vai, utilizar, que a gente vai ver na fisioterapia, que vai ser aplicado com uma certa frequência, tá? Então, vamos lá. Pessoal, para a gente começar a explorar esse recurso, então a gente vai acompanhando aqui na tela, ó, laser. O que significa isso? O laser, essa sigla, que na verdade é uma sigla, vai significar amplificação da luz por emissão estimulada de radiação. A sigla é em inglês, tá? Por isso que não faz muito sentido se eu juntar as letrinhas em português, mas é isso que a gente vai ter como nomenclatura, tá? Então, a gente está falando de uma onda luminosa, e essa onda luminosa transmitida por radiação. Quando a gente está falando de fisioterapia, a gente usa lasers de baixa ou de média potência. E, em geral, pessoal, esses lasers de baixa e média potência, eles vão ter efeitos atérmicos, tá? Então, a priori, eles não aumentam a temperatura. Que efeitos são esses? A gente até costuma dividir, só para a gente relembrar, em efeitos bioquímicos, efeitos bioelétricos e também efeitos bioenergéticos. Então, vão ser aplicados e vão produzir esses efeitos nos tecidos corporais, tá? Trata-se de uma onda eletromagnética de monocromaticidade, uma cor só. Tem como característica a colimação, ou seja, o feixe sempre se propaga em linha reta pelos tecidos, e tem como característica a coerência, que significa o quê? O comprimento de onda é sempre igual, tá? Durante toda a aplicação do laser. Bem, com base nessas informações iniciais, vamos dar uma olhadinha, e daí a gente já vai aprofundando um pouquinho mais em uma questão de concurso para a gente ver como é que cai, como é que aparece o laser para a gente, tá? Então, vamos lá. Pessoal, então essa questão é uma questão do CESP, que caiu na prova de residência multiprofissional do HUB, agora de 2018, tá? Então, é uma prova bem recente. Então, a questão, ela diz o seguinte, olha só, acerca da amplificação da luz por emissão estimulada de radiação, ou seja, o laser, julgue os itens que se seguem. Tá? E daí a gente vai ver. Primeiro item. O laser é uma radiação ionizante análoga aos raios-x e gama, que possui energia suficiente para ionizar átomos e moléculas. E aí, pessoal, lembrando a questão do CESP, é certa ou errada, tá? Então, vamos lá. O laser é uma radiação ionizante? Bem, o que a gente falou agora há pouquinho? O laser é uma radiação não ionizante, tá? E ele não vai ser análogo, gente, ao raio-x, ao raio gama. Só para a gente parar para pensar, aqui um pouquinho, raio-x. Sempre quando a gente vai fazer, por exemplo, um exame de raio-x, que a gente vai ser paciente, o que acontece, pessoal? As pessoas se protegem, Protegem muitas vezes outras áreas do corpo que não vão sofrer a radiação com aquele avental de chumbo, ou se você tiver um acompanhante, o acompanhante vai se proteger, o técnico de radiologia vai lá atrás de uma paredinha e assim por diante. Por quê? Porque é uma energia que vai poder promover alterações no tecido, que são alterações não desejadas. O laser não. O laser, você quer que ele promova uma alteração no tecido, mas uma alteração desejada, uma alteração com fim terapêutico, tá? Voltando lá então. Então, por essa questão, a gente já pode chegar, por essas razões, a resposta que está errada. No item 2, vamos lá.
Diferentemente do laser de alta potência, utilizada na medicina para coagulação, corte e vaporização, a terapia por laser de baixa intensidade, utilizada na fisioterapia, não possui efeito terapêutico térmico. E aí, pessoal, certa ou errada? Correta ou incorreta? Correta, tá? É um laser de baixa intensidade, o que a gente utiliza, e não possui efeito térmico, tá? Terceiro item, o monocromatismo, a incoerência e a colimação são características do laser que o diferem das outras fontes convencionais de luz. Então, ó, monocromatismo, incoerência e colimação. E aí, o que você acha sobre essa questão aqui? O que a gente poderia assinalar? Essa aqui, ela tá errada também, né, pessoal? A gente falou agora há pouco. Na verdade, é a coerência, né? E não a incoerência. E esse termo coerência, ó, só para a gente voltar aqui rapidinho, ele diz respeito ao comprimento de onda ser sempre igual. A colimação diz respeito ao feixe sempre se propagar em linha reta. E a monocromaticidade existe porque uma única cor, tá? Então, essa afirmativa 3 aqui, pra gente, é uma afirmativa errada, está errado, tá bom? Então, vocês veem que mesmo assim, só com os conceitos iniciais que a gente estuda do laser, a gente já tem aí várias questões para ser explorada e questões que tem alguns detalhezinhos que se a gente não tiver atento, a gente erra a questão, tá? Por isso que é importante conhecer e frisar alguns desses termos. E olha, uma questão de 2018 que está cobrando esses conhecimentos básicos, beleza? Vamos continuar. Bem, como é que acontece, então, a penetração e a absorção do laser, tá? Então, primeiro, pessoal, vai depender de diferenças individuais, inclusive da quantidade de melanina, tá? Quanto maior a quantidade de melanina, igual a necessidade de maior dose, tá? Em regiões específicas do corpo. Vai depender também do coeficiente de absorção do material, ou seja, a capacidade que o material tem de absorver a energia. Vai depender da forma de aplicação. Então, lembrando o seguinte, pessoal, o ângulo no qual a radiação atinge a superfície. O ideal sempre a gente pensar é num ângulo reto, tá? Vai depender da intensidade da fonte do laser que a gente está aplicando, do comprimento de onda aplicado, então a gente vai ter lasers com frequências e, consequentemente, comprimentos de ondas menor ou maiores, isso vai ser determinante, e também depende do estado nutricional da pessoa, quanto mais nutrida, tá? Seria maior a absorção que a gente tem. Então, são algumas características que a gente vai ter no laser que vão ser importantes para determinar essa absorção. E aí, a gente vai ter três tipos básicos, três tipos diferentes de laser que estão aqui descritos para nós, que a gente tem que conhecer sempre. Então, o de baixa intensidade, sem potencial destrutivo, que é o nosso laser de hélio neônio. O de média intensidade, sem potencial destrutivo, que é o laser arseneto de galho. E os de alta intensidade, que tem um potencial destrutivo, que são os lasers de CO2 e argônio, por exemplo, mas que daí são mais de uso na medicina e também na estética, tá? Então, a gente, na fisioterapia, a gente usa mais o hélio neônio e o arseneto de galho, tá? Aqui nesse quadrinho, a gente vai ter uma série de características, que são características importantes. Então, se eu fosse vocês, prestava bastante atenção nisso, ó, vou colocar um asterisco aqui, tomem nota, tá? Faça um asterisco aí no seu material também,
faz um print da tela, porque são características importantes, tá? Então, vamos lá. O laser hélio neon, tá? E a comparação dele com o laser arseneto de galho. Quanto ao comprimento de onda, pessoal, o hélio neon tem um comprimento de onda menor, em torno de 632,8 nanômetros, e o arseneto de galho um comprimento de onda maior, 904 nanômetros. A substância que compõe esse laser é gasosa, no arseneto de galho é um diodo. A forma de pulso do hélio neon é contínuo, no arseneto de galho é pulsado. A cor no hélio neon é vermelha, no arseneto de galho é infravermelha. Se é infravermelha, gente, é não visível ao olho nu, tá? Profundidade de penetração. O hélio neon se destaca em lesões superficiais, e aí a gente tem aqui em torno de 0,8 a 15 milímetros. O arseneto de galho, mais indicado para lesões mais profundas, do tipo articular ou muscular, numa faixa de profundidade mais ou menos 50 milímetros, tá? Então, olha só, eu vou apagar aqui para não ficar riscadinho e para que vocês observem melhor e lembrem, tá bom? Então, sempre lembrar, gente, hélio neon, comprimento de onda menor, contínuo, vermelho, superficial. Arseneto de galho, comprimento de onda maior, pulsado, infravermelho, ou seja, não visível e mais profundo. São características que a gente deve conhecer em relação ao infravermelho, que são importantes para a gente, beleza? Vamos lá, então. Lembra daquela questão que a gente estava vendo agora há pouco? Ela tem alguns outros itens que agora já dá para a gente tratar de uma forma melhor, tá? Então, a gente continua, né, acerca da aplicação do laser. Julgue os itens. Aí a gente tem o primeiro item, tá bom? O primeiro item ele fala assim: quanto maior for o comprimento de onda, maior será a capacidade de penetração no tecido. O laser vermelho tem maior capacidade de penetração quando comparado ao infravermelho. Então, olha só, o laser vermelho é o hélio neon. O infravermelho é o arseneto de galho, tá? Esse aqui é visível, ele é vermelho, esse aqui é invisível, ok? E a questão tá falando o quê, pessoal? Que o vermelho, o hélio neon, tem maior penetração. Tá certo isso aqui? Certo ou errado? Questão do CESP, né? Errado, pessoal. O hélio neon, ele é mais superficial, tá? Ele não penetra mais profundamente no tecido. Já a segunda questão, ela fala assim: a absorção de energia do laser vermelho por unidade de volume é maior na pele clara que na pele com maior quantidade de melanina. E aí, pessoal, a absorção da energia do laser é maior na pele clara do que na pele com maior quantidade de melanina. Essa aqui também, pessoal, é errada, tá? Quanto mais melanina tiver a pele, menor a penetração, ok? Então, nas peles de tom mais escuro, que são as peles que têm mais melanina, a penetração é menor, tá? E a absorção, né, dessa energia na pele escura, ela tá na ordem de 2,39% maior que na pele clara, tá? Então, a pele escura com maior melanina absorve mais, ok? Então, essa afirmativa aqui estaria errada também. De novo, a gente volta aqui para conceitos básicos que a gente tem em relação ao laser e como esses conceitos eles vão aparecendo nas provas para a gente, tá? E aí, pessoal, sempre que a gente estuda um recurso, a gente estuda os efeitos desse recurso. Vamos dar uma olhadinha? Então, olha aqui, ó.
A gente vai ter efeitos diretos, né, em relação à radiação absorvida, que vão ser os efeitos bioquímicos, bioelétricos e bioenergéticos, que vão agir sobre as células, as moléculas, tá? A gente vai ter efeitos indiretos, que daí já vai ser estímulo à microcirculação e estímulos ao trofismo celular. E depois a gente tem os efeitos terapêuticos, por assim dizer. Esses efeitos terapêuticos desconfigurou um pouquinho aqui, mas vai dar para a gente ver. Ó. A gente tem o analgésico, o anti-inflamatório, o antiedematoso, e eu vou anotar o outro aqui, tá? E o efeito cicatrizante. Então, a gente vai estudando os efeitos daqueles efeitos pequenininhos, né, que acontecem na célula. Esses efeitos geram efeitos maiores, que no final das contas vai gerar o meu potencial terapêutico, que são os efeitos terapêuticos que o meu aparelho vai ter, tá? De novo, falando, toda vez que eu estudo um recurso, eu estudo que eu tenho a indicação e a contraindicação, certo? Então, vamos dar uma olhadinha ali, ó. São indicações que a gente tem para o uso do laser. Então, são doenças, afecções da ATM, torcicolo, tendinites, lesões musculares, úlceras de pressão, lesões tendíneas, o lúpus eritematoso sistêmico, artroses, condições que envolvam, então, inflamação, que envolvam edema, que envolvam recuperação do tecido, cicatrização, tá? E as contraindicações que a gente vai ter? Porque sempre que tem indicação, eu tenho contraindicação. Então, aplicação direta na retina, tá? A gente sabe que pode causar lesão. Aplicação em gestantes, pode causar uma formação fetal, vamos tomar cuidado. Nas neoplasias, sempre contraindicação para uso de qualquer recurso, né, pessoal? Infecções bacterianas, por conta do risco de maior contaminação no tecido, disseminação dessa bactéria. Cardiopatas e epilépticos, não utilizar em glândulas, não aplicar nas gônadas e quando fizer uso de corticosteroides. Então, contraindicações, cuidados que a gente tem que ter quando da aplicação do laser, esses aqui são os mais estudados, né? Quando a gente vai, então, aplicar esses aparelhos, a gente vai pensar primeiro como que esse aparelho funciona, como que ele qual que é a onda que ele transmite, qual efeito ele produz no tecido, a gente estuda para que ele é indicado, contraindicado, e a gente estuda a dose. Como é que a gente calcula a dose? Então, vamos lá, olha só. Importante esse aqui, pessoal. Dosimetria do laser, tá? Então, como é que se dá? Olha só, o tempo no aparelho de laser, ele é automático. Então, na verdade, a gente vai selecionar o potencial, a intensidade dele, que a gente vai aplicar, né? E aí, essa questão do cálculo do tempo vai ser automático para a aplicação. Formas de aplicação também é outro ponto importante que a gente tem quando a gente estuda laser. Então, ela pode ser pontual, com aquela questão da aplicação perpendicular a 90 graus e com uma distância em média de 1 centímetro entre os pontos, tá? Então, se eu tiver uma área aqui, a gente vai marcar, o ideal é marcar, tá? Esses pontinhos naquela área, com uma distância média de 1 centímetro, e aí a gente vai fazer a aplicação dessa energia do laser nesses pontinhos. A gente tem a aplicação por varredura. A aplicação de varredura faria, então, como se fosse em movimentos, que a gente fosse cobrir toda aquela área. E a aplicação por zona, que é feita, então, com o uso de fibra óptica ou de lentes divergentes, tá? Então, pessoal, aqui a gente tem mais alguns detalhes sobre a aplicação do laser, tá?
Pessoal, essa parte a que a gente tratou aqui, é a que mais aparece em prova de concursos. A gente não esgota o assunto completamente, né? Mas o nosso foco aqui é preparar você melhor para fazer uma prova de concurso. E aí, esses pontos que foram explorados, como vocês viram até pelas questões, né, que apareceram aqui já em 2018, são as que são mais relevantes para a gente aprender, tá? Então, nesse ponto aqui, a gente encerra também esse assunto, que é esse assunto da aplicação do laser, ok?